Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É interessante que, mesmo com todas as falhas dos irmãos de Corinto, dessa assembleia, nesta que é agora a segunda aos Coríntios, né? A gente sempre chama de primeira aos Coríntios, na Bíblia está escrito primeira aos Coríntios, mas ela é, na verdade, a segunda. Pelo menos a segunda, não sabemos se teve outras, mas pelo menos teve mais uma antes dessa, que Paulo vai mencionar no capítulo 5. Ele fala: já por carta vos escrevi que não vos associeis. Então ele já tinha escrito para eles alguma coisa. E mesmo com todas as falhas, eles tinham recebido dons, porque o dom, ele não depende do que recebe, ele é dado. Assim como é tudo por graça, né? A nossa salvação é por graça, a manifestação do Espírito Santo, o selo do Espírito em nós, as obras que o Senhor coloca em nossas mãos para andarmos nelas, tudo é por graça. Ninguém pense que de alguma maneira obteve alguma coisa porque era mais bonito que o outro, ou estudou mais que o outro. Não. É por graça. Porque ele deu aqui, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8 ele vai dizer: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um consolo tremendo para nós, né? Porque é como a gente fala assim: o Senhor investiu em nós. Se ele investiu em nós, ele tem um objetivo. E ele não vai jogar fora esse investimento que ele faz em nós, de maneira nenhuma. Ele vai até o fim para nos confirmar até o fim. Porque senão ele não teria investido em nós, não teria nos dado nada. Mas porque ele nos deu, ele confirmará até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina no versículo 9, com esse: fiel é Deus, não fiel somos nós, né? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós fomos chamados e introduzidos nessa comum coisa que temos com Cristo Jesus. Comunhão nos fala de algo em comum. Então temos esse privilégio de ser chamados para a comunhão. A comunhão aqui não é a comunhão no sentido de ser do Senhor, mas de termos em comum com o Senhor Jesus Cristo tantas coisas. Lá em Efésios nos fala dessas tantas coisas, né, que temos, de sermos co-herdeiros com Cristo. Então o Senhor não vai, de repente, jogar fora tudo isso. Ele vai nos confirmar até o fim. Mas é isso, até o versículo 9, então, é essa abertura que ele vai falar do que eles receberam, do que eles tinham, e agora nas correções depois ao longo da carta, é como se ele falasse assim: ó, agora eu vou explicar para vocês como é que se usa essas ferramentas que vocês vão encontrar na caixa de ferramentas que Deus deu a vocês. Ó, isso aqui é um alicate, isso aqui é uma chave de fenda, isso aqui usa para cortar fio, isso aqui usa para apertar parafuso. Então eles vão aprender agora, vão ser corrigidos, né? Porque eles estavam usando a chave de fenda para pregar prego ou coisa desse tipo. Então eles vão aprender agora como usar cada dom da maneira correta. E aí no versículo 10, ele vai abrir um assunto que é extremamente desagradável para eles aqui, porque ele vem acompanhado de correção e bronca, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Por que ele fala isso? Porque eles não estavam dizendo a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, ou partidos, ou divisões. Por quê? Porque estavam acontecendo dissensões, estavam acontecendo divisões entre eles. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. É importante sempre lembrar que nós somos um só corpo.
Mas nem sempre nós manifestamos a unidade do corpo, ou a unidade dos membros do corpo. Muitas vezes por problemas pessoais, ou vanglória, ou um querer ser mais que o outro, e às vezes nós perdemos de vista que somos um corpo debaixo de uma só cabeça. E essa única cabeça é que deve dirigir o corpo, a menos que o membro esteja com uma cãibra, esteja com um problema no membro, que ele não consegue ser utilizado da maneira correta pela cabeça desse corpo. Então eu estava vendo essas dissensões, essas divisões, eles não estavam falando a mesma coisa. Porque é importante a gente lembrar o seguinte, a sã doutrina, a palavra de Deus, ela só tem uma interpretação. Ela pode ter mais de uma aplicação. Porque diferentes casos, diferentes pessoas, uma passagem, um trecho, ser aplicado com diferentes objetivos. Mas a interpretação, o que quer dizer essa passagem, é uma só. Então, sempre que há dissensões, elas podem acontecer por diferentes opiniões sobre a palavra de Deus, ou sobre passagens da palavra de Deus, ou sobre a verdade recebida de Deus, mas pode também ser divisões por problemas pessoais. Aquele ali não gosta, não vai com a minha cara, ou alguma coisa assim. E não deve existir de nenhuma maneira, nem de uma maneira nem de outra. Mas aqui ele vai então explicar agora o porquê que ele está dizendo isso no versículo 11. A respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. E é bom sempre lembrar uma coisa. Eu faço palestras em empresas, palestra de segurança no trabalho. Eu não sou engenheiro de segurança, não sou nada, mas eu sempre deixo muito claro que a palestra que eu falo é comportamental. É como as pessoas devem se comportar em relação à segurança, que a empresa já deve ter todos os procedimentos, todos os manuais, os requisitos, etc. E uma coisa que eu tenho aprendido nas visitas que eu faço, principalmente em grandes indústrias petroquímicas, indústrias de diferentes ramos, mas que contêm assim, processos industriais bastante de muito risco. Né? Você tem lá caldeiras que, se explodir, leva metade da cidade embora. Né? Então, são indústrias com grandes riscos, grandes situações de risco que precisam ser controladas para não matar todo mundo. E um dos grandes problemas que são encontrados nessas indústrias brasileiras, existe a cultura do dedurismo, ou do não dedurismo, não é? Então, um grande problema que tem nessas grandes indústrias é isso, porque um carinha lá, um funcionário, um empregado, vê um outro fazer uma coisa errada e não avisa o chefe, e não denuncia, não dedura. Não vai falar, chefe, o Zé ali, ele abriu aquele registro lá que não pode abrir. É perigoso, pode explodir. Mas é aquele sentimento, eu não vou dedurar o meu colega. Eu não vou expor o meu colega. Só que aí o registro que ele abriu explode e mata meia dúzia de pessoas. E o que aconteceu? Quem é o culpado disso? O culpado é aquele que viu e não contou, e não revelou. Então, às vezes, na Assembleia, nós podemos ter essa cultura também. Ou entre as Assembleias. Estarmos vendo desvios graves acontecendo e pensando assim, não, eu não vou dedurar os irmãos. Eu vi lá o fulano dormindo lá com uma prostituta, entrando no motel com ela, mas eu não vou dedurar o irmão, porque eu não sou dedo duro. Percebe? Nós temos isso no Brasil, é muito ligado à nossa cultura brasileira, de acobertar o erro. Só que o erro, mesmo que você tente acobertar, ele vai ser revelado ali na frente. Tem até uma passagem, eu acho que é em Levítico, capítulo... E agora o capítulo? Capítulo 5. Levítico capítulo 5, versículo 1. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube,
Se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou seja, ele acaba sendo culpado. Ele acaba sendo culpado. Então, se essa aqui, os da casa de Cloé, agiram corretamente quando foram falar para Paulo, né? Não foram dedurar, né? Falar assim, lá, esse pessoal lá da família de Cloé é tudo dedo duro, né? Porque foram contar, por que tinham que ir lá fazer mexerico, fazer fofoca? Não. Eles estavam zelosos da santidade na casa de Deus. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. E quando ele vem no versículo 12, por muitos anos eu entendi errado esse versículo. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eu sempre achava que isso aqui é porque eles estavam efetivamente falando eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas. Eles podiam também estar falando isso. Mas aí vem um versículo que lança um pouco mais de luz a essa situação, que é o capítulo 4. No versículo 6, quando Paulo escreve assim, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Então, poderia estar acontecendo, não digo que não aconteceu, né? Que eles poderiam estar tanto formando partidos em torno de um dos apóstolos, um ou mais apóstolos, mas eles poderiam estar formando partidos também em torno de líderes que se levantavam entre eles. Tipo o João e o Sebastião. Né? Eu apliquei, irmãos, essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para não falar mal do João e do Sebastião, que são os que estão sendo tomados como líderes no meio dos irmãos. Então, basicamente, essas duas coisas poderiam estar acontecendo. Mas Paulo, por amor, para não revelar quem eram os pivôs das divisões e das dissensões que ocorriam ali, ele usou o nome dele e usou o nome de Apolo. Mas ele traz logo no versículo 7 do capítulo 4, mais um ensino, que é basicamente o que já tinha deixado claro no primeiro capítulo, que tudo que nós temos não vem de nós. É dom, é graça, é dádiva de Deus. Nenhuma coisa nós podemos nos gloriar dela. E ele fala isso. Porque quem te faz diferente, em 1 Coríntios 4, 7, porque quem te faz, ou seja, quem te diferencia, né? Por que você sabe violão e o outro sabe tocar piano? Porque alguém ensinou a vocês. Um ensinou você a tocar violão, outro ensinou você a tocar piano. Então, nenhum de vocês aprendeu sozinho. É mais ou menos isso aqui. Porque quem te faz diferente, quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, o que você está se gabando de ter aí, que poderia ser considerado seu, que você tirou de si mesmo? Nada. Que tens tu que não tenhas recebido? Como é que você aprendeu o piano ou o violão se não foi por um professor de piano ou professor de violão? Porque eu estou usando esses exemplos bem primários, né, irmãos? Por favor, não vão amanhã sair por aí procurando o dom de tocar violão ou o dom de tocar piano. Não é disso que eu estou falando. Estou dando exemplo de coisas que nós não temos em nós. Os dons do Espírito, as manifestações do Espírito, não são coisas, não são atributos naturais do crente. É muito comum nós falarmos assim, nossa, aquela irmã recebeu o dom de cantar. Não tem dom de cantar, né? Pelo menos que eu saiba na Bíblia. O dom de cantora. Não tem o dom de cantora. Essa aqui tem o dedo verde, né? Que planta uma rosa, a rosa nasce.
Não, isso são capacidades naturais da pessoa, ela nasce com essa capacidade, tem nada de espiritual nisso, nada a ver, mas os dons sim, tem a ver. Os dons se manifestam porque eles são dados pelo Espírito. Então, quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Ou seja, se não veio de si mesmo, mas você recebeu de Deus isso, por que você gloria como se não houveras recebido? Como se fosse uma coisa que você conquistou por esforço próprio. Não é? Então ele vai lá no capítulo 1 de novo, falar desse problema das dissensões, e que cada um estava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo, e ele vai aí mais longe, ele fala, está Cristo dividido, e entre esses nomes que ele coloca aqui, é interessante ele colocar o nome de Cristo, né? E eu de Cristo, porque isso aqui denota também que pode existir no nosso coração a ideia de que nós somos mais de Cristo do que nossos irmãos. A gente olhar em volta e falar assim, tem ninguém fiel como eu. Não tem nenhum que... Olha, é que nem aquela mãe no desfile de 7 de setembro, ela olhar assim o batalhão de soldados, 10 mil soldados marchando, e ela fala assim, olha só o meu filho está com o passo certo, né? Então, não tem isso. Na realidade, ninguém pode se gabar nas coisas de Deus. Ninguém pode dizer, eu fiz isso, eu fui aquilo, eu fiz aquilo outro. Uma das cenas mais patéticas, mais tristes que eu já vi, eu costumava sair na hora do almoço, eu trabalhava na companhia do metrô, ali na Rua Augusta, em São Paulo, e tinha uma vez por semana, eu ao invés de almoçar, eu comia um bolinho no bar da esquina, e usava o horário do almoço para ir até a Santa Casa. Fica ali no bairro de Santa Cecília, dava para ir a pé, um passo rápido, dava para chegar lá na Santa Casa, e eu entrava, e já ia de quarto em quarto distribuindo folheto para os doentes, para os internados. E folheto para eles, folheto para eles. E às vezes, algum me parava para perguntar alguma coisa. E uma das cenas mais tristes que eu vi foi um dia que eu entrei tinha um quarto, só tinha uma cama, e um homem deitado na cama, e assim uma poça de urina debaixo da cama dele. Pelo jeito ninguém vinha cuidar, ninguém estava trocando ele, nada, né? E eu entrei, eu dei o folheto para ele, o homem está virado, sabe? Ele disse que ele era pastor, mas ele está virado. E ele está virado porque a igreja abandonou ele. A igreja me abandonou, os irmãos me abandonaram, ninguém me visita, ninguém me ajuda, ninguém não sei o quê. E eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui eu quem fez isso, fui eu quem fez aquilo. Aí ele começou uma lista de obras que ele tinha feito naquela igreja, e agora ele estava desapontado porque não estavam dando a recompensa para ele, que ele achava que era justo ele ser tratado de uma maneira melhor do que aquela que ele estava sendo tratado ali. E foi uma cena muito triste, porque se ele fez a vida inteira buscando uma recompensa, deu com os burros na água, como se fala. Não é para isso que alguém faz a obra do Senhor, não é? Nós fazemos para o Senhor, e não para homens. Não temos nada a ver com os homens, né? E aqui Paulo quer deixar muito claro isso também, que eles não deveriam se apegar a homens e nem seguir homens, porque isso estava causando divisões entre eles. E aí, está Cristo dividido? A resposta é absolutamente não. Foi Paulo crucificado por vós? De jeito nenhum. Fostes vós batizados em nome de Paulo? Nunca, jamais. Aí ele vai até ele vai falar uma frase aqui que pode chocar, né, alguém a respeito do batismo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então alguém fala, mas como que ele pode dar graças a Deus por não ter batizado, né? Mas isso fica para outra ocasião. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.